Desse ano não passa, pois vai começar agora, minha irmã, meu irmão, dia 1º de fevereiro. Já coloca o lembrete no celular para você não ficar de fora desse aprofundamento bíblico que é a Escola das Nações. É isso aí. E para você também que quer ir para a escola de forma presencial, todos os domingos a partir das 8h30. É um ensinamento, uma direção de Deus, é um tempo de instrução, onde nós recebemos sabedoria do céu para viver o melhor que Deus tem para nós aqui nessa terra, né? E também nós temos algo muito especial que está voltando, né, minha amiga Márgila? Que é o Modeladas. É o encontro mais cheiroso da igreja. É o encontro de mulheres da nossa amada igreja e dessa vez vai ser ainda mais especial, com a presença da nossa bispa, da nossa pastora Rose. Elas vão falar um pouco sobre casamento, 2 inspirações nessa área, né? Eu aguardo você. Fala um pouquinho da data, do horário, Renê, do Modeladas. Nessa segunda-feira, dia 2, a partir das 18 horas, nós temos um projeto que se chama Abraçadas, onde você vai ter todo um suporte. Se você quer algum aconselhamento pastoral, está precisando de ajuda psicológica, na área jurídica, até nutricionista tem, ó. Então, a partir das 18 horas, você pode se sentir abraçada nesse projeto. E o Modeladas começa às 19h30, com um tempo de louvor, de instrução, de palavra. Então, você, mulher, pode estar aqui presente nessa segunda-feira no retorno do Modeladas, a partir das 18 horas no projeto Abraçadas e 19h30 no Modeladas Day, um tempo muito especial. Você não pode perder. Chama uma amiga, chama a mãe, chama a tia, chama a prima, traz o grupo do PG de mulheres. Vai valer a pena, é um tempo diferenciado e a semana já começa diferente. É isso aí. E também essa semana que vem nós temos algo muito especial para relembrar os nossos 12 dias de oração, que é a nossa vigília. Então, dia 7, no próximo sábado, o primeiro sábado de fevereiro, esse no outro, nós temos a partir das 22 horas nossa vigília. Você é um convidado especial para estar conosco aqui a noite inteira, até pela manhã, orando, entregando ao Senhor o nosso louvor, o nosso coração. Nájila, faz um convite especial, porque é tão importante a gente começar, né, assim, um mês já na vigília. Renê, de madrugada é diferente, né? De madrugada a fila é menor, tu não acha, não? O que é que você acha de vir? Descansa teu sábado e vem desfrutar de uma noite poderosa na presença, com adoração. Todo mundo queria viver o 12 por 12 o ano inteiro. Não dá. Passou. Agora nós vamos viver esse fogo todo nessa vigília que vai acontecer. Eu espero você aqui, viu? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar o nosso Instagram. Lá tem todas as informações. Nós também temos o app CN Fortaleza. Você pode baixar e ter acesso aos nossos eventos, a se inscrever para fazer parte do grupo de passos. Enfim, a igreja não para. Todos os dias nós temos uma programação, seja presencial, seja remota. Então você, como corpo de Cristo, deve estar aqui, né, fazendo parte desse mover do que o Senhor tem feito no nosso meio para esse tempo super especial, não é? E a gente já está quase começando o nosso culto, então você que já chegou, se acomode, coloque o celular no silencioso, né? É um momento de ouvir Deus, de diminuir as distrações, calar a voz da ansiedade para que o Senhor possa ministrar os nossos corações, não é isso, Márgila? Então, fiquem à vontade, você que está em casa também, no trânsito, enfim, se conecte com Deus nesse momento para um tempo especial. E o nosso louvor começa em 1 minuto. Então, aproveite esse tempo para fazer sua oração e gerar expectativa no seu coração. No final, nós voltamos com mais Raio X. Sim. Você sabia que o nosso Ministério, CR das Nações, oferece um processo de restauração através do grupo de passos? São encontros semanais com duração de 5 meses, baseados nos 12 passos e em fundamentos bíblicos. Inscrições do grupo de passos do CR já estão abertas. Você pode pagar a sua inscrição através do app da CN. Restauração é para todos!
O Modeladas dele é um encontro pensado para mulheres que querem crescer e que buscam ser transformadas. Um lugar de comunhão, palavra e muita conexão. Aguardamos você! No dia 21 de fevereiro, às 3 da tarde, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Aqui, boa noite, comunidade das nações. Você pode ficar de pé. Você pode, nesse momento, dar o melhor glória a Deus que você puder aí, em nome de Jesus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Então você pode colocar a sua mão para o céu nesse momento. Eu vou contar até você vai dar o melhor glória a Deus que você puder para espantar o frio da chuva de hoje, amém? Eu conto 1, 2, 3 e... Pode ser melhor em igreja, eu conto 1, 2, 3 e... Feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te agradecer porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso, porque Tu és maravilhoso. E te pedimos, Senhor, que a Tua alegria esteja nesse lugar, inundando as nossas vidas, Pai. Que aqueles que chegaram cansados possam sair daqui fortalecidos. Que aqueles que chegaram tristes possam sair alegres. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, um espírito de felicidade e de alegria nesse lugar. Pai, nós declaramos que toda tristeza, que toda doença, que tudo que há aqui nesse lugar que não provém de Ti, caia por terra. E hoje nós exaltamos o Senhor e construímos aqui um altar de adoração. Nessa quarta-feira que nós estamos na CN Fortaleza, sabe que você pode dar um brado de glória para Jesus aí, meu irmão? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Vamos nos alegrar na presença dEle. Somos gratos porque Ele fez por nós. Te adoramos, Jesus. Perdido na escuridão, buscando Tua proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Mas quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, o meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, diga bem alto, diga. Trocado sou, nós somos, tchá, tchá. Somos graças a Jesus. Obrigado, Deus. Não posso negar o que eu vi. A minha escolha é crer, com cinzas ao vento, mesura se vão. Não tenho mais dúvidas do que eu quero seguir e que eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não voltou, não volta atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Diga, menino estava o caminho, encontrei. Levanta a tua mão pro céu e declara. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Diga, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, o meu Salvador, eu grato sou. Será que você pode imaginar as palmas? Vamos. Tchá, tchá. Diga assim. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou. Você sabe cantar, diga. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou. Você é livre nesse lugar, te convido a cantar isso, diga. O inferno perdeu, mas um livre sou. Quantos são livres? Quantos
inferno perdeu mais um. Você puder cantar isso bem alto, pra toda a terra ouvir. Diga, o inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Levante a sua mão e declare: me levantou, me levantou, me transformou. Meus pés na rocha ele colocou. Graças a Ele, o meu salvador. Diga meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças a Ele, o meu salvador, eu grato sou. Somos gratos a Jesus, porque o inferno não tem poder sobre nós. E se você quer nisso comigo, declara: o inferno perdeu mais um. Eu, na igreja, só vocês, vamos. Perdeu mais um. Vamos lá. Livre sou. Quantos são livres nesse lugar? Declare: o inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre. Quantos são livres? Declare com toda a sua força. Diga: o inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Sabe que você pode declarar isso com toda a sua alegria? Diga: o inferno. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Levante sua mão e diga: me levantou, me transformou. Meus pés na rocha. Agradeça a Ele, diga: graças ao Mestre, o meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Quando são gratos a Ele nesse lugar, sabe que você pode dar um brado de vitória a Ele. Você pode aplaudir Ele por tudo que você tem. Vamos, aplauda Ele por tudo que Ele é. Grato sou. Faça barulho pra Jesus, seja de Fortaleza. Você é livre, você é livre. O inferno perdeu mais um, porque nós somos livres. Quantos podem dar um brado de vitória a Ele, ao Cordeiro de Deus? Aleluia. Aleluia. Louvamos ao Cordeiro de Deus. Oh Senhor, te louvamos, tu és exaltado. Salve, cante isso comigo, diga: vamos cantar uma canção ao Cordeiro. E vamos cantar uma canção ao... Oh, tudo que você tem entregue nessa noite. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos, e vamos cantar uma canção. Sabe que você pode botar sua mão lá no alto e dizer: quem é como tu? E quem é como... Não há outro igual a Ele, não há outro igual a ti. E quem é como... Oh, solta tua voz e canta. E santo és incomparável. Não há outro como tu. Ele é sobre a terra pra sempre. Santo és incomparável. Não há outro como tu. Ele é sobre a terra.
declara que Ele é. E santo, Tu exaltado. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 8 vai falar: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, meu Deus do céu, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se aqui em CN Fortaleza, você pode levantar as suas mãos nessa noite. Depois desse texto vamos declarar que Ele é sobre todo o nome. E os anjos clamam, Santo, e toda a criação diga, Santo, Ele é do exaltado, e Santo, pra sempre. Assim fortaleza declarada, Jesus, e o teu povo canta, e santo, e sim ao Rei, Ele é o Rei, e santo, e tu sempre serás, e santo, suas vozes declaram que Ele é santo, e os anjos clamam, diga, toda criança, diga que Ele é exaltado, e santo, és para sempre, Jesus, e santo. E a CN Fortaleza declara hoje, e o teu povo canta, e sim ao Rei dos Reis, e santo, e tu sempre serás, e santo pra sempre. E tu sempre serás santo, e santo pra sempre. Você quer isso? Oh, glorifica o nome dEle. Oh, Jesus, Tu és santo, Tu és o nosso pastor, e se Tu és o nosso pastor, de nada nós temos falta, Jesus. Oh, Jesus, te adoramos, Jesus, porque Tu és o nosso pastor. Oh, gigantes, antes eu falar, Tu cantava sobre mim. Ei, meu irmão, declara isso, Tu tens sido bom, Tu tens sido tão. Ah, obrigado, Jesus. Oh. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Declare, Ele tem sido tão, tão bom, E Tu tens sido tão, tão bom. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: e Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 90 por mim, por você, só pra me encontrar. Não posso deixá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
pode declarar com toda a sua força: tudo tem sido bom. E tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por nós com um berço de sangue. Tudo tem sido tão, tão bom. Você pode levantar suas mãos e declarar esse amor. Pode cantar mais alto, diga traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba as muralhas que sonhas. Você conhece esse amor? Eu quero te convidar, levanta as suas mãos e canta mais alto. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas que sonhas mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas que sonhas mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Digam que deixa, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Quantos podem levantar as suas mãos e ser gratos? Oh, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Diga comigo. E tem ciúme de mim. E o seu amor é como um furacão. Diga. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh, meu Deus do céu, muito obrigado. Então, de repente, já não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que você pode levantar sua mão nessa noite e dizer: oh, Ele me amou, e oh, Ele me ama, e Ele me amou. Diga, Ele me amou. Oh, Ele me
dizer: o céu se une à terra. O céu se une à terra. O peito acelerado, não tenho tempo pra perder com esse sentimento. Você pode levantar sua mão mais alto e diga: nós somos tua herança, ao nosso lugar. Diga o seu olhar de graça nos atrai a redenção. E se abraça, é um oceano, estamos agora. Meu Deus do céu, diga: o céu se une à terra. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito. Diga: eu não tenho tempo pra perder com esse sentimento. Levanta suas mãos e declara que Ele me ama. Ele me ama. Levante as suas mãos a Ele, diga isso. Seja abraçado por Ele. Levante bem alto a sua voz e declare uma vez mais: Ele nos ama. Olhos e levante as suas mãos. Seja abraçado por Ele nessa hora. Seja abraçado pela sua presença poderosa. Viva! Seu amor seja derramado sobre todos aqui agora, em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos submetemos. Nós nos rendemos ao Teu amor, não por aquilo que somos ou por aquilo que nós possamos fazer, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por nós, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te amamos e nós expressamos essa canção. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós te amamos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante da Tua presença. Você pode aplaudir o Rei de toda a terra. Você pode aplaudir com todo o teu coração e com toda a tua alma o Rei de toda a terra. Levante as suas mãos acima da cabeça e aplauda o Rei de toda a terra.
Senhor de toda glória. Aleluia. Nós te louvamos e te bendizemos. Aleluia. Glória a Deus. Ele está neste lugar, amém? Podeis assentar. A presença dele é real no nosso meio. E somos ministrados pela sua presença. Quando o Senhor está presente, nossas palavras são poucas e nós nos rendemos diante dele. É uma palavra, ainda continuando aqui o nosso tempo de louvor e adoração, de expressarmos a Deus através de expressões como nós vamos fazer agora, de dízimos, ofertas, de entregarmos, expressar a Deus aquilo que está no nosso coração. Uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração nesses dias, assim, conversando com muitas pessoas, atendendo muitas pessoas de diversas situações, e vendo muitas vezes que muitas delas aprisionadas até por um sentimento de ansiedade, de medo, de temores, diante do quadro, de tantas coisas que têm acontecido nas suas vidas. E brotou uma palavra em Gênesis capítulo 26, e eu gostaria de deixar, antes de nós entregarmos aqui as ofertas, eu quero orar com os irmãos sobre essa palavra e liberar algo sobre a tua vida. Verso 1 diz: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, pois eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua terra descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, ou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, verso 6, habitou Isaque em Gerar. Vamos lá, capítulo 26, verso 12, e diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de gado, e muita gente, muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Há um texto, e aqui há alguns princípios importantes, que entendemos que ouvir a voz de Deus e não se mover por circunstância é extremamente poderoso para alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque é interessante, nos dias de Abraão, pai de Isaque, também houve fome na terra. E Deus deu uma instrução a Abraão dizendo: desce para o Egito, porque ali eu o guardarei e também o prosperarei. Mas aqui nesse caso Deus disse para Isaque: fique onde você está, porque eu te abençoarei aonde você está, e farei cumprir a minha bondade e o meu favor sobre a tua vida. Então, nessa noite há um código poderoso quando nós aprendemos a ouvir o princípio. O que é a direção de Deus, o que é a voz de Deus, para nos movermos no campo onde nós estamos, no trabalho, na empresa, no lugar onde nós habitamos, na cidade, na terra que Deus nos deu. O princípio é o código que nos prospera em qualquer e toda circunstância. Por isso, nós precisamos ter o que Abraão teve, que é ouvidos para ouvir e um coração pronto e quebrantado para obedecer a palavra do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 15, o Senhor dá uma instrução: se vocês ouvirem a minha instrução, os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis, então eu os abençoarei poderosamente. E é interessante porque Deus confirma a sua promessa no verso 12,
quando Isaac semeou numa terra estranha. Era a terra dos filisteus, era a terra de Gerar. E esse era um deserto, mas porque o Senhor o abençoou, algo poderoso aconteceu na vida daquele homem. Queridos, não há tecnologia na agronomia moderna, não existe no planeta nada que se compare a uma semente produzir a 100 por 1, exceto quando Deus libera a bênção dele sobre dos céus, para que isso prospere. Você não vai ver nenhum outro registro no mundo que uma semente, de cada semente, um homem tenha colhido 100 frutos para cada uma das suas sementes, exceto quando o homem está disposto a ouvir a voz do Senhor, a obedecer os seus princípios e caminhar ordenado com o propósito dele aonde ele está. Eu quero dizer uma coisa para você: essa terra que Deus nos deu, que é o seu trabalho, a empresa que você tem, o lugar que você habita, a cidade que nós moramos, o estado que Deus confiou nas nossas mãos, essa será a terra mais produtiva da nossa vida e da nossa história. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus. E atente para um conselho: não se mova por circunstâncias, não se mova por momentos econômicos ou por aquilo que esteja acontecendo no mundo externo. Apenas mantenha o teu coração pronto para ouvir e obedecer, a cumprir o princípio, a ser um homem dedicado aonde você está. Semeie a sua lealdade no trabalho onde você é, a sua intensidade, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua sabedoria, os seus dons sejam semeados abundantemente onde você está, porque certamente esse será um ano de colheitas inéditas, de colheitas extraordinárias, de recursos liberados, de criatividade, de ideias criativas, ideias inéditas. Eu quero orar por você nessa noite sobre esta palavra, e que nós possamos semear neste campo, o campo missionário, o campo eclesiástico, o campo mais produtivo que você possa conhecer na sua vida. Uma hospedaria, e ali ele disse assim: eu vou fazer uma viagem de 2 dias e eu volto. Tudo o que for investido neste homem, quando eu voltar, eu recompensarei novamente. Queridos, há mais de 2000 anos, Jesus disse: eu vou para o meu Pai, preparar morada para vós, mas eu volto. E tudo que vocês investirem nesta terra, por vidas, por propósitos, serão recompensados debaixo da bondade e do favor do Senhor. Amém? Estão preparados para viver os melhores dias da sua vida? Fique em pé, vamos orar e vamos semear. Vamos semear. Você vai semear pela sua terra, você vai semear pelo seu trabalho, pela sua empresa, você vai semear por algo incrível. Não tenha medo de investir todo o seu potencial onde Deus tem te plantado, porque é exatamente aí. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? Não somente o seu potencial e a sua criatividade, mas a bênção que vem dos céus. Que essa chuva sobre a nossa terra seja um sinal da bênção de Deus sobre a tua vida. O que Deus vai fazer e está fazendo será abundante, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Pai, nós oramos pela vida dos teus filhos e filhas e apresentamos os trabalhadores liberais, assalariados, comissionários, empreendedores, homens e mulheres que ao suor do seu rosto traz o pão de cada dia para a sua mesa, que sustentam famílias e que também estão sonhando e vivendo propósitos. Que sobre a vida deles venha a tua bênção, essa bênção que acrescenta prosperidade e não causa dores, e que faz com que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós. A bênção do Senhor que multiplica salários, que multiplica ideias, que traz abundância dos céus sobre os nossos celeiros. Eu declaro, comunidade das nações, os seus celeiros se encherão abundantemente de trigo, e os seus lagares transbordarão de vinho e de azeite. Tão somente ouvi e obedecei, e ficai onde está, porque na terra que o Senhor tem te confiado, aí Ele vai te honrar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus,
Pode aplaudi-lo e pode com alegria trazer as sementes na presença do Senhor. E eu compõe com suave, viver em comunhão com meus irmãos. E eu compõe com suave, viver em comunhão com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. E eu compõe com suave, e vem em comunhão, meus irmãos. E eu compõe com suave, e vem em comunhão com meus irmãos. Você sabia que o nosso ministério, CR das Nações, oferece um processo de restauração através do grupo de passos? São encontros semanais com duração de 5 meses, baseado nos 12 passos e em fundamentos bíblicos. Inscrições do grupo de passos do CR já estão abertas. Você pode fazer a sua inscrição através do app da CN. Restauração é para todos! O Modeladas Day é um encontro pensado para mulheres que querem crescer e que buscam ser transformadas, um lugar de comunhão, palavra e muita conexão. Aguardamos você! No dia 21 de fevereiro, às 3 da tarde, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Convocamos todos os campi para fazerem parte desse treinamento. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1, um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da Igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas. Estão abertas as inscrições para a Escola CN Kids de Música e Artes. Aulas de teclado, violão, bateria, musicalização, pintura e canto, na CN Fortaleza. Para informações e inscrições, entre em contato com a Secretaria da Escola de Música CN Kids. A sala de oração é esse lugar preparado para que você cresça em intimidade com o Senhor e viva experiências poderosas. Não fica de fora, nós esperamos você. Os pequenos grupos são encontros durante a semana para viver a fé em comunhão. Um tempo de conexão, cuidado e crescimento espiritual perto da sua casa. Encontre um PG e faça parte. Você sabia que a nossa igreja ora 24 horas por dia? Nós queremos te convidar para fazer parte desse movimento de oração e intercessão. Para isso, você acesse o aplicativo da CN Fortaleza e se inscreve. Com certeza vai ser uma alegria ter você junto conosco nesse movimento. O Instituto Basileia é o braço social da Comunidade das Nações lá no Vicente Pison. Lá nós amamos, servimos as pessoas e o nosso intuito é fazer com que Jesus, através dos serviços sociais da igreja, seja apresentado àquelas pessoas. Então venha, conheça o Instituto Basileia e faça parte. A CN Store é esse lugar preparado para você adquirir livros, bíblias e também nos ajudar no nosso projeto de Castanha e Mel. Por isso, não fica de fora, passa lá após o culto. Tenho certeza que você vai encontrar um livro, uma bíblia que vai edificar a sua fé.
Contamos com você para ser resposta de Deus para muitas famílias. Você sabia que nossa igreja atende várias famílias com doação de alimentos? E para isso, nós contamos com a sua generosidade. Por isso, toda vez que você vier ao culto, traga um alimento, com certeza vai alcançar alguém. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Eita, Ian, hein? Uma salva de palmas pro Ian, gente. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Tava com saudade de estar aqui. Só eu que tava com saudade. É muito bom estar aqui nesse lugar, compartilhando a palavra de Deus com vocês. E eu queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez, que você levantasse uma das suas mãos. Esse time está aqui só por sua causa. Se você veio aqui, mantenha sua mão erguida, que a gente vai dar uma lembrancinha desse encontro de hoje. Que seja um encontro com vários reencontros e que você se sinta muito à vontade, permaneça até o nosso time chegar até você. Que você fique muito à vontade, você está na casa da pessoa que mais te ama na face da terra. Então, você pode colocar o pé no sofá, você pode ficar à vontade, porque você está na casa do nosso Pai. Amém, queridos? E eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração, nós vamos orar. Nós já adoramos, nós já entregamos a Deus o fruto do nosso trabalho, através dos nossos dízimos e ofertas, como uma parte do nosso culto, como uma parte do reconhecimento de que é Deus que nos dá a vida e a força para nos mover e para trabalhar. E agora nós vamos dar a Deus a nossa atenção, nós vamos dar a Deus um coração desejoso por ouvir a voz dEle, amém? Então feche seus olhos, esqueça tudo que ficou lá atrás, se você puder desligar um pouquinho o celular e esquecer, desconectar. E se você puder durante esse tempo pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele comunique com você, porque o que nós vamos fazer aqui não é a leitura de um livro comum, não é história, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente nos debruçar, nos assentar nos nossos corações e ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os nossos corações, Pai, desejosos de ouvir a Tua voz. Senhor, esse lugar que nós estamos aqui assentados, todos juntos aqui reunidos, Senhor, é o melhor lugar para se estar na face da terra, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é poderosa, e ela transforma realidades, e ela cura, e ela salva, e ela liberta. Senhor, por isso nós estamos no melhor lugar. Eu não queria estar em outro lugar, a não ser aqui e agora, Pai, nesse lugar da Tua presença. Por isso, Espírito Santo, abra os nossos corações, que tudo aquilo que eu não consegui comunicar, transmitir, que o Senhor complete a Tua boa obra, Senhor, que o Senhor me dê a graça, Pai, de traduzir aquilo que hoje nós falamos juntos, hoje nós pensamos juntos, que o Senhor me dê a graça, Pai, Senhor, de trazer, Deus, a realidade do Teu coração, através do poder da Tua santa palavra. E nós assim, Pai, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria hoje dar um tema para essa palavra e no final você vai entender melhor esse tema. E o tema dessa palavra é um espelho, uma cruz e um caminho. Um espelho, uma cruz e um caminho. E para corroborar com esse tema, hoje eu acordei pela manhã e assim que eu dobrei meus joelhos para orar,
Deus trouxe no meu coração a palavra do bom samaritano. A parábola talvez mais conhecida e mais famosa de Jesus. Você sabia que nos Estados Unidos, em alguns estados, existem leis que levam o nome Lei do Bom Samaritano? Alguns estados, se você vê uma pessoa que está caído e machucado e você não acionar um socorro, você pode ser punido, porque essa lei protege aqueles que estão necessitados. Então, talvez como eu disse, a parábola mais famosa, mais conhecida, tantas ações sociais com esse nome, tantas coisas que acontecem na terra que você se remete logo a esse lugar do bom samaritano. E eu quero ler o texto com vocês, para a gente entender melhor por que os judeus não se davam com os samaritanos. Houve um determinado tempo na história que a Síria dominou Jerusalém, tomou Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles pegaram alguns judeus e levaram cativos para a Síria, e eles trouxeram alguns assírios e eles colocaram nas cidades de Jerusalém. Então o samaritano é uma mistura do judeu com os assírios, e aquilo para um judeu era lembrar da sua guerra, lembrar do seu cativeiro. Eles começaram a casar entre si, e os filhos que nasciam da junção do assírio com o judeu eram conhecidos como os samaritanos. Daí vem essa palavra, esse rótulo, esse título dos samaritanos. Então eles não eram amigáveis, eles não eram pessoas que conviviam bem, porque toda vez que se falava de um samaritano, se lembrava de que um dia eles foram cativos, que eles foram oprimidos. Então não tinham um bom relacionamento por causa da Síria. Então vamos ler o texto, está lá em Lucas 10, a partir do verso 25, e o texto vai dizer assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou. Essa expressão perito na lei, em algumas versões em inglês, está escrito um advogado. Um advogado se levantou para pôr Jesus à prova. Por quê? Porque um perito da lei queria dizer que era um estudioso, um mestre da lei mosaica. Então, aqui, um perito da lei se levanta para pôr Jesus à prova. E ele diz: mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: como é que você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso, meu querido, e viverá. E aí o meu querido podia parar por aqui, mas ele resolveu esticar a corda. O meu querido aqui, ele resolveu, porque ele não estava satisfeito, porque a motivação do coração dele não era uma boa intenção. Então ele faz mais uma pergunta para Jesus. E a segunda pergunta que ele faz, ele diz: mas quem é? O texto vai dizer, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando ele quase morto. Coincidentemente, eu sei que você é um perito da lei, um sacerdote, mas coincidentemente vinha nesse caminho, descia por aquela estrada um sacerdote. E tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, também um religioso, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano de viagem chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhes enfaixou as feridas. O pastor acabou de mencionar esse texto. E depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou-as sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários àquele hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Então Jesus lhe disse: vai tu e faça o mesmo. Vai tu e faça o mesmo. Queridos, já na primeira linha desse texto aqui, o que nós podemos aprender com Jesus? É que Jesus, ele lê o coração e a motivação das pessoas. Jesus não joga palavras ao vento. Jesus, ele não desperdiça uma boa conversa para alcançar um coração. Existem pessoas que geralmente ouvem, mas não sabem ler o coração. Todos nós aqui somos bons ouvintes, pelo menos a maioria de nós somos bons ouvintes. E por isso, quando a gente tem essa facilidade de ouvir, mas a gente não é tão desenvolvido em discernir o que a pessoa está querendo dizer, geralmente nós não vamos conseguir influenciar pessoas que nós não entendemos. E sabe, queridos, é algo que eu carrego para a minha vida. Eu acredito muito em inteligência relacional. Eu acredito muito que você consegue caminhar e avançar na sua vida relacional com pessoas que você consegue sempre ler o coração. Nem sempre a gente vai acertar. Às vezes eu vou achar que é uma coisa, mas vai ser outra. Mas de qualquer forma, eu preciso fazer um esforço para ler o coração e ler a motivação das pessoas ao meu redor. Pessoas que não têm essa capacidade, não desenvolvem essa habilidade, elas vivem de crise em crise. E elas acabam colecionando muitas frustrações na sua vida. E as pessoas, às vezes, elas se tornam pessoas inseguras na sua vida, porque às vezes tem uma pessoa boa e você acha que ela é ruim, e às vezes tem uma pessoa ruim e você se entrega achando que aquela pessoa é boa. Então eu quero liberar sobre nós aqui a graça no Espírito de Deus de ler corações, sabe? A mesma graça de Jesus está sobre nós, a gente ler motivações para que a gente possa conseguir ter sucesso em toda a nossa empreitada. Tudo aquilo que Deus nos der para fazer, nós vamos fazer com o coração destro, treinado, habilitado em ler o que está por trás das palavras. Quantos recebem? Sabe, queridos, Samuel 16:7 vai dizer, olha, quando Samuel vai ungir Saul, Deus vai falar e ensinar esse princípio para Samuel. Ele fala, olha, não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, querido, Jesus, ele não está aqui preocupado em corrigir aquele mestre da lei, mas Jesus está preocupado com esse coração que acha que sabe tudo, com esse coração que acha que tem todas as respostas. Jesus não está aqui se engajando com o conhecimento daquele homem, mas Jesus está se engajando com o coração daquele homem. Porque quando Jesus, ele
ele começa aquele diálogo com aquele homem. Jesus, ele vai chocar. Primeiro, Jesus vai trazer uma afinidade. Jesus vai falar de pessoas que aquele homem era comum para ele. Ele era um mestre da lei, provavelmente um sacerdote. Então, Jesus vai começar a história falando, olha, em uma estrada aconteceu uma situação e um sacerdote, um semelhante a você, um igual a você. E sabe, aquele homem que foi assaltado e que foi roubado, poderia ter sido um tio daquele mestre da lei, poderia ter sido um parente, mas de qualquer forma, era um judeu, era alguém que estava ali. E Jesus começa falando, olha, um sacerdote. Você consegue se identificar com a crença, com os valores, com os princípios de um sacerdote? Pois é, um sacerdote passava por aquela estrada. Mas Jesus, ele vai mostrar que aos olhos da cultura e aos olhos da influência popular, religiosa de um judeu, a última pessoa que poderia passar ali para ajudar era um samaritano, porque aos olhos dele era um herege, era alguém sujo, alguém contaminado, de raça impura, mas foi esse homem. Por isso Deus não vê como o homem vê. O coração correto, ele pode habitar um rótulo errado. Talvez você tenha um coração correto, mas pessoas estão te taxando. Talvez aconteceu algo na sua vida e você está sendo conhecido por um acontecimento. Você está sendo conhecido por um trauma, por uma falência. Sabe, no mercado falam de você, mas Deus vê o seu coração. Deus vê aquilo que você carrega como riqueza e como valor dentro de você, querido. Então, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Para aquele homem ali, talvez a próxima pergunta, a pergunta certa seria, olha, como eu posso amar mais a Deus? Pois se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como eu poderia amar mais a Deus? Mas Jesus, ele vai discernir porque a pergunta foi feita. E eu imagino Jesus contando esse acontecimento. Eu não sei se o contexto, agora eu não me lembro se os discípulos estavam com ele ou não, mas eu imagino Jesus chegando no jantar com os discípulos e falando, olha, vocês não acreditam, um mestre da lei me procurou hoje, mas eu percebi na hora que a motivação do coração dele era fazer com que eu tivesse uma resposta frágil. A motivação do coração dele era mostrar uma falha minha, mostrar um erro meu. E sabe, queridos, eu fico imaginando isso e Jesus contando ali, porque Jesus discerniu por que aquela pergunta foi feita. E se tem algo que nos ajuda muito, muito a ter essa graça de Deus sobre a nossa vida, a Bíblia vai falar sobre o discernimento do Espírito. 1 Coríntios 2:10 vai falar, o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. E Jesus, sendo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai discernir ali aquele coração daquele homem. E quando é que eu aprendo a discernir as motivações e o coração das outras pessoas, querido? Eu só vou conseguir aprender a discernir o outro quando eu conseguir decifrar o meu próprio coração. Eu não vou conseguir ler ninguém se eu não tiver uma boa leitura minha. E isso é muito importante para a gente entender o que Deus está falando. Por isso que eu coloquei esse tema nessa palavra. Porque todos nós precisamos de um espelho. E o que Jesus estava fazendo aqui com esse homem era colocando na frente dele um espelho. Olha aqui um sacerdote. Você consegue se ver no sacerdote? Pois é, o sacerdote passou de lado. Olha aqui um levita. Ele também representava a adoração. As leis eram cantadas. Ele também representava a lei. Olha aqui a lei. A lei passou de lado. A lei foi para o outro lado e a misericórdia ficou lá. Então, queridos, entendam o quanto é importante a gente entender que
quando nós conseguirmos nos perceber, nós vamos conseguir discernir as outras pessoas. Deus nunca vai começar a trabalhar de fora para dentro, Ele sempre vai trabalhar no nosso coração de dentro para fora. Às vezes você está orando por um filho que está rebelde, por uma pessoa da sua casa, e Deus está querendo te mostrar algumas coisas em você, porque a maioria das respostas de oração da nossa casa, nós carregamos parte delas. A maioria das orações que você está fazendo pelo seu marido, você é resposta para essa oração, mas você só não percebeu ainda como. A oração que você está fazendo pelo seu filho, a resposta está guardada em você, mas você não conseguiu perceber ainda. Por isso que nessa passagem, é como se Jesus estivesse colocando um espelho na frente daquele homem, e estivesse falando, você consegue se perceber? Porque se você conseguir se perceber, nós vamos chegar em um lugar lindo juntos. Você vai ver as pessoas a partir da graça que te alcançou. Amém, queridos? Então, é assim que a gente consegue. Quando a gente cura o nosso próprio coração, a gente consegue ajudar os outros, porque nós somos tendenciosos. Por exemplo, se tem uma pessoa que ela mente muito, essa pessoa automaticamente vai ter dificuldade de confiar em outras pessoas, porque na cabeça dela, se ela mente, todo mundo também mente. Já percebeu pessoas que têm uma vida muito promíscua, uma vida muito mundana, aí essa pessoa olha para as pessoas, não, esse cara aí com certeza apronta. Então, entenda que a gente olha para a vida a partir da forma como nós nos olhamos. Por isso é tão urgente entender que Jesus começa a responder as nossas orações de dentro para fora. De dentro para fora. Tem tanta resposta de oração dentro de você, querido. E o que é que impede essas respostas? O que é que impede esse espelho, talvez, de ser mais claro, de ser mais limpo, perceptível na nossa frente? E tem algumas coisas, por exemplo, carências. Às vezes você tem uma carência tão grande, que você não consegue enxergar a necessidade do outro. Você consegue enxergar apenas a sua necessidade. E a sua oração é: Pai nosso que estais no céu, seja feita a minha vontade. Que a minha vontade se cumpra. Então, quando tem carências demais que não são tratadas, quando você está com a sua alma nesse lugar de precisar tanto ao ponto de você não estar conseguindo dar, ao ponto de você não estar conseguindo se sentir seguro, aí tem algo errado. Todos nós somos carentezinhos. Você está doente? É claro que você quer uma sopinha quente, um cobertorzinho, uma caminha confortável, alguém ali te servindo. Todos nós somos. Mas o fato é que nós precisamos identificar se essa carência, ela está gerando em nós insegurança, ela está deixando a nossa vida em um lugar depressivo, em um lugar onde a gente só vê falta por todo lado, vê falta no casamento, vê falta no trabalho. Se você só está vendo falta na sua vida, talvez você está com uma carência muito exagerada. E tudo isso atrapalha a gente de ver nossos medos, nossos desejos, anseios por aprovação o tempo todo. Sabe, queridos, tem pessoas que têm dificuldade incrível de lidar com a crítica. E todos nós, eu estou me incluindo nisso aqui também. Porque tem hora que você está cansado demais, a última coisa que você quer ouvir é uma crítica. Só que Deus fala conosco através das críticas também, amém? Deus fala conosco através das críticas. Mas toda vez que o nosso coração está nesse lugar, nós vamos sempre interpretar as pessoas de forma distorcida. Mas Jesus, Ele vai sempre nos trazer para esse lugar de discernimento. E Jesus vai mostrar, olha, nem todo bom discurso vem de um bom coração. Você tem que discernir. O bispo pregou uma palavra incrível aqui domingo sobre a sabedoria.
E a gente precisa buscar essa sabedoria. Então, nem todo bom discurso vem de uma boa motivação, de um bom coração. Nem toda atitude também desconfortável de crítica vem de um coração mau. Às vezes, quando alguém está nos criticando, a gente acha que essa pessoa é carrasca, essa pessoa é dura. Sabe, queridos, a gente tem que discernir. Nem tudo que parece, às vezes, é o que Deus falou para Samuel. Olha, você está vendo a aparência, parece, mas eu estou vendo o coração, esse é. Então, nem tudo que parece é. Então, Jesus nos ensina a lidar com pessoas, influenciar pessoas sem manipular. Você ter sabe, quando você abre a boca, você consegue alcançar um resultado. Todo mundo sai feliz, sabe, todo mundo sai se sentindo respeitado e honrado. Quando Jesus, ele entra nessa área do discernimento na nossa vida, a gente consegue corrigir as pessoas em amor, sem ferir. A gente consegue discernir as pessoas sem julgar. Porque o discernimento, querido, não é para você ter uma sentença. O discernimento é para você ter uma misericórdia no seu coração. Porque imagina se você discernir, agora eu sei, meu marido é isso. Ah, então fechou o diagnóstico aqui, pá, sentenciei. Não, o discernimento que Deus nos dá é para produzir na gente misericórdia. Não é para produzir em nós um senso de julgamento ou um senso de, sabe, de altivez. Eu sou melhor que você. Não é isso. Então Jesus, ele nos ensina a transformar sem controlar as pessoas. Então, esse texto, ele já começa com essa grande lição de Jesus, discernir no coração daquele homem. E isso foi só a minha introdução. Agora nós vamos começar a pregar. Calma, não precisa ir embora não, que já a gente acaba. Vocês sabem que eu evoluí muito, porque quando eu comecei a pregar lá na João Carvalho, teve uma vez que eu subi para pregar e o pessoal do louvor foi na padaria, que era do outro lado da rua, para poder tomar um cafezinho. E eles estavam lá tomando um café para voltar. E de repente chega um diácono lá na padaria. Gente, a bispa já terminou a mensagem, volta correndo que está chamando o louvor. E eles tiveram que vir, porque realmente eu pregava 20 minutos, mas hoje eu prego 40, amém? Amém, aleluia. E aí, vamos lá, o que acontece? Jesus, ele está atrás do coração. Essa conversa a dele tinha uma agenda, daquele mestre da lei. A agenda dele com Jesus eu vou encontrar uma falha sua. Eu vou encontrar em você algo que vai desfazer da sua autoridade. Mas Jesus, a agenda de Jesus com aquele homem, eu vou encontrar o seu coração. Eu vou mostrar para você o que é amar a Deus de verdade. Eu vou mostrar para você que quem você menos espera vai chegar e vai ser uma referência na sua vida. Quem você não acredita vai se levantar e vai se tornar para você um espelho. Jesus está falando, olha, no final, a minha agenda com você é mostrar que um samaritano, um homem que nem conhece tão bem a Bíblia como você conhece, tem uma capacidade incrível de ser bom. E você também tem. Você tem uma capacidade incrível de não apenas conhecer a lei, mas você tem uma capacidade de cumprir a lei. Porque Jesus, ele não veio para desfazer, mas ele veio para nos mostrar o caminho de como cumprir a lei. E é isso, a agenda de Jesus aqui é essa. Mas Jesus, uma forma linda de Jesus conversar é sempre responder uma pergunta com outra pergunta. Então vem a segunda pergunta de Jesus. Na verdade, aquele homem, ele estava ali obstinado a alcançar o seu objetivo em uma resposta duvidosa de Jesus. Então, Jesus, ele olha para aquilo, aquele homem faz aquela segunda resposta e Jesus começa ali a trabalhar o coração daquele homem. E entenda que a pergunta dele não buscava honrar e nem reconhecer Jesus. E muitas vezes você vai estar em ambientes que as pessoas não estão honrando
você, não estão honrando a sua pessoa, mas você precisa manter o foco no coração. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que elas querem punir, que elas querem castigar, e elas não entendem que se você não tiver o coração da pessoa, você nunca vai conseguir influenciar a pessoa que você não tem o coração. Então, mais importante que você ter razão é você ter conexão. Conecte com o coração das pessoas, porque quando você se conecta com a dor, com a semelhança, com o coração que está por trás daquela atitude, então você consegue ter influência. E a parábola, aqui ela vai responder essa pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E de um jeito que vai desmontar o coração endurecido daquele homem. Porque a estrada pela qual Jesus começa a contar a história, olha, em uma estrada viajava um certo homem, naquela estrada passava o necessitado, mas passava aquele que tinha o que o necessitado precisava. E sabe, queridos, hoje nós estamos em um mundo em que a justiça está duvidosa. Nós estamos em um mundo em que as pessoas não estão mais acreditando na justiça. Mas existe um juiz americano, o nome dele é Frank Caprio. Esse juiz faleceu o ano passado e ele se tornou um juiz muito conhecido, porque os vídeos dele começou a viralizar. Um dia chegou na frente dele, diante dele, um senhor de 100 anos de idade. E esse senhor quebrou a lei. Ele passou em uma velocidade mais alta, perto de uma área escolar. E nos Estados Unidos isso não tem perdão. Você acelerar ou passar acima do limite, vai ter uma punição, vai ter uma multa muito alta, ou você vai ter que fazer serviço social. E aquele senhor chega ali nessa situação, e o juiz começa a conversar com ele, ele começa a explicar: olha, seu juiz, eu tenho 99 anos de idade, geralmente eu não corro, eu não dirijo rápido, mas naquele dia em específico, eu estava levando o meu filho, que está com câncer, para o médico, e naquele dia eu infringi a lei, eu passei do limite. E aquele juiz olha para aquele homem e fala assim: peraí, o senhor tem 99 anos e o senhor ainda está cuidando do seu filho? E ele diz: sim, Senhor, eu que levo ele no hospital. E ali, queridos, aquele juiz, ele desmonta aquele auditório que estava vendo. Ele fala: não, olha, o senhor não precisa pagar multa, o senhor não precisa pagar essa penalidade, porque o senhor é um bom homem, o senhor tem um bom coração. E sabe, queridos, isso é um exemplo de que a lei de Deus impressa no nosso coração, ela vai fazer com que nós, sabe, a gente enxergue as pessoas muito além do que uma letra, muito além do que uma palavra, muito além do que uma regra. E se tem algo que eu acho incrível da parte de Deus, Deus nunca quis conduzir o seu povo pelas regras. Nunca quis. Deus nunca quis falar: olha, você tem que cumprir isso, porque senão você vai ter esse tipo de punição e aquele. A base, claro que Deus deu leis. Deuteronômio, Levítico são livros de leis. São livros que ensinam princípios e valores, porque esses princípios e valores, eles fazem com que a gente tenha vida próspera e abundante na terra. Mas a relação de Deus com o homem nunca foi Deus falar assim: olha, você tem que ler, você tem que decorar. Não, a Bíblia vai dizer: eu imprimirei a minha lei em vosso coração. Então você tem que cumprir porque você ama a Deus. Não é porque você é um religioso que você, sabe, tenta cumprir a lei e julga quem não está conseguindo. E isso é a essência do caráter de Deus. Sabe, quando Deus, o povo de Israel está em volta no deserto e Deus está falando com Moisés, e Deus está falando alto, trovejando, e todo mundo está ouvindo a voz de Deus, mas o povo teve medo da voz de Deus. E quando o povo teve medo, o povo olha para Moisés e fala: Moisés, é muito para a gente, fala
você com Deus e depois você fala com a gente. Então, entenda que o desejo de Deus era falar audivelmente para toda a nação de Israel aprender a ouvir a voz de Deus. Porque uma vez que você sabe ouvir a voz de Deus, não precisa ninguém ficar apontando o dedo para você. Porque se você ouve a voz de Deus, se você é instruído pelo amor, pela graça, se você tem na sua vida um espelho, se você toma a sua cruz, então você vai ter um caminho de vida e vida em abundância. Amém, queridos? E é isso que está acontecendo. E Jesus cria essa cena que Jesus traz os elementos comuns. E Jesus, ele vai mostrar ali para aquele homem que o sacerdote e o levita, eles representavam a fé, eles representavam a esperança. Mas aquilo de onde era para vir não veio. E quantas vezes acontece assim na nossa vida, a gente espera afirmação de um esposo, de uma esposa, a gente espera compreensão de alguém que está ao nosso lado, mas não vai vir de onde você espera, meu querido. Às vezes Deus vai trazer, sabe, no seu coração uma convicção tão grande que você é amado, e uma vez que parte da sua relação e da sua convicção com Deus, um elogio é bom, mas não mata se faltar. Um elogio, sabe, uma afirmação é maravilhosa, mas você não vive pela afirmação das pessoas. E é isso que Jesus está falando. Olha, vocês eram para trazer a fé e a esperança, mas vocês viram a dor e passaram de lado. Talvez aqueles homens tinham medo de se contaminar, porque imagina ele chegando no templo e a lei dizia para alguns sacerdotes, eles não poderiam ter contato com sangue, eles não poderiam tocar em um defunto, em um cadáver, eles não poderiam, porque eles seriam contaminados. Aí, olha o que Jesus está quebrando aqui na cabeça e no coração desse mestre da lei. Olha, a lei está dizendo isso, e você está preocupado que você vai se contaminar. O que você acha? Você acha que é mais importante você salvar alguém, ou você ter que se purificar porque você tocou alguém impuro? E sabe, queridos, Jesus, ele está confrontando esse espírito que às vezes a gente está tão fiscal da santidade, que a gente está escanteando pessoas que eram para estar perto da graça de Deus. A gente está julgando pessoas que eram para estar, sabe, na comunhão e no partir do pão, porque enquanto o pão é partido que nós somos transformados. Enquanto, sabe, a gente vive Jesus no nosso dia a dia, os nossos olhos começam a ser abertos. E Jesus está mostrando isso. Então Jesus, ele choca aquele mestre da lei quando ele introduz esse personagem tão, sabe, odiado pelos judeus, que era o samaritano. Aos ouvidos dos judeus era ofensivo isso, e Jesus usa exatamente o exemplo de um samaritano. E é exatamente esse samaritano que vê o que a religiosidade não vê, que atravessa a lei e se compadece, que ao invés de se afastar porque é impuro, se aproxima. E sabe, queridos, eu creio que Deus está nos levando para esse lugar do nosso coração estar cada vez mais voltado pelo amor a Deus. E o amor a Deus, ele vai fazer com que a gente ame as pessoas como Jesus ama. Amém? E eu tenho clamado, e que hoje aqui venha ser um batismo do amor de Jesus no nosso coração. Um batismo de amar aquilo que Deus ama, de fazer aquilo que Deus faz. E sabe, queridos, Jesus, ele mostra que aquele samaritano era uma semelhança dele, como o pastor falou aqui, porque ele se move por uma profunda compaixão. E assim como Jesus, ele deixou a sua glória e ele veio habitar, ele veio tocar as nossas feridas, ele veio não se importar porque o homem estava caído em pecado. Jesus veio dar a sua vida por nós. Assim também foi aquele samaritano. E a questão, queridos, nesse texto não é, sabe, quem merece o amor. A lei não tem que dizer para mim assim, fulano merece, fulano. Não é sobre isso. A parábola, ela não é em torno de quem é o próximo. A parábola é
como está o meu coração? Onde se encontra o meu coração, a disposição do meu coração? Essa era a mensagem principal de Jesus. E o coração de Jesus, ele pulsa por essas 3 coisas. Ele pulsa por compaixão, uma compaixão que move, uma compaixão que não fica só em sentimentos. Eu quero tanto esse ano fazer alguma coisa, mas não começou ainda, não fez ainda. Mas Jesus, ele hoje está aqui para dizer: eu vou me mover com você em compaixão nesse ano. Sabe o que move Jesus? É quando ele vê uma graça que ele teve conosco, a gente tendo com os outros. Isso move o coração de Jesus. E sabe o que move o coração de Jesus? É quando a gente entende que a nossa responsabilidade em tomar a nossa cruz, ela também nos custa algo. Eu fico imaginando quando Jesus, ele vê ali os primeiros cristãos sendo mortos. Eu imagino que o coração de Jesus foi tomado de mais compaixão ainda. Por quê? Porque eles estavam se assemelhando a Jesus na morte. É muito sério, muito profundo isso. Então, quando você está tendo compaixão, se movendo em compaixão dentro da sua casa. Gente, quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa muito em ação social, né? A gente pensa, poxa, vamos vestir os pobres, vamos levar comida. E esse texto, é claro que tem esse cunho também. Porém, a essência do coração desse texto é se eu carrego comigo cura para aqueles que estão ao meu redor. Porque se eu não carrego cura para quem está perto, levar para quem está longe vai ser no mínimo uma hipocrisia. Então, por isso que esse texto do bom samaritano não tem a ver apenas com transformação social, mas tem a ver com aquilo que eu estou fazendo com o meu próximo. Quem é o meu próximo? Né? E às vezes a gente pensa, não, esse texto é sobre aquela pessoa que não tem recurso, mas e aquela pessoa que está do seu lado todos os dias? E aquela pessoa que luta com você, e às vezes você está tão cansado que você está desgastado, você não está tendo paciência mais com essa pessoa. Essa pessoa é o seu próximo. Esse texto, o bom samaritano, ele é para entrar dentro dessa realidade das nossas vidas, das nossas casas, queridos. E a pergunta central desse texto é: como vive alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Como vive alguém que foi alcançado? Sabe, alguns vão dizer, esse texto é para mostrar que para ser salvo você precisa fazer alguma coisa. Outros vão dizer que não, esse texto é para mostrar que eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Mas não é isso, queridos. Esse texto é para mostrar como vive alguém que já foi alcançado pela graça de Deus. Então a parábola, ela não vai ensinar sobre salvação por obras. Ela não vai ensinar como você deve cumprir a lei tintim por tintim. Mas ela vai ensinar que o amor ao próximo é um fruto da graça que um dia te alcançou. E todos nós fomos alcançados por essa graça tão maravilhosa, tão sublime. E sabe, queridos, Jesus, ele está nos chamando nessa noite para nos assemelharmos a esse bom samaritano e quebrarmos os códigos sociais, sabe? Tem hora que você tem que dar um de doido, tem hora que você tem que parar o trânsito, não importa que tem gente buzinando atrás, mas você parou para ajudar alguém. Tem hora que você vai ser mal interpretado, as pessoas não vão te entender o bem que você está fazendo, vão falar que não tem necessidade, mas nós precisamos quebrar, sabe, todos os códigos sociais, tudo aquilo que está impedindo ou que está nos engessando de certa forma. Então, entenda que a religiosidade daquela época, é isso que Jesus está confrontando. Eles agiam de acordo com as expectativas das pessoas, com as expectativas religiosas e espirituais. E o texto vai mencionar algo lindo, que aquele samaritano, ele vai tirar suas faixas, ele vai tirar faixas. Eu acho que aquele homem não saiu de casa com faixas para fazer curativo. Então eu posso entender que aquele homem rasga sua própria veste.
e ele vai e usa da sua própria veste para amarrar, para estancar o sangramento. E a Bíblia vai dizer que aquele homem usou do vinho que ele trazia. E a gente entende que o vinho, naquela situação ali, que para aquele homem, isso aqui é o meu lazer, isso aqui é o meu momento, isso aqui, sabe, de repente ele derrama o lazer dele sobre a ferida de um homem caído à beira da estrada. Ele pega o vinho dele, que é a alegria que ele tinha, ele fala, olha, glória a Deus que eu tenho, então com muita alegria eu vou derramar sobre a vida de outra pessoa. Sabe, querido, se nós estamos felizes e a nossa alegria não está alegrando quem está ao nosso redor, tem alguma coisa errada. Então aquele homem derrama vinho e por último ele vai derramar do óleo dele, que o óleo representava um bálsamo, representava um remédio. E deixa eu falar algo para você, todos nós aqui temos cura nas nossas mãos. Queria que você levantasse a mão e fizesse assim. Tem cura na sua mão. Tem cura sobre a sua mão, tem cura sobre as suas mãos para você tocar o seu filho e curar o coração dele. Tem cura na sua mão para você tocar a sua esposa e você curar a ferida que foi aberta no coração dela. Tem cura na sua mão para você tocar o seu pai e pedir perdão para ele. Tem cura na sua mão. Todos nós temos óleo derramado de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. A palavra dele é poderosa, é linda, é maravilhosa. E sabe, queridos, hoje Deus está aqui nesse lugar nos lembrando que essa parábola do bom samaritano não é apenas uma história de bondade, mas ela é um espelho, ela é uma cruz e ela é um caminho. O que Deus está trazendo para o nosso coração nessa noite é que hoje Ele coloca diante de você um espelho e Ele quer que essa imagem seja uma imagem linda, uma imagem que você honre os seus acertos, mas que você corra para Jesus, para aquilo que ainda precisa ser transformado. Jesus está mostrando esse espelho lindo para você e Jesus está falando que o chamado dele foi carregar uma cruz por nós. E sabe, queridos, tem momentos na vida que você vai ter que carregar uma cruz por alguém. Jesus, ele carregou por nós e em determinado tempo da sua jornada, alguém precisou carregar uma cruz para Jesus. E talvez não é um lugar confortável, não é um lugar que você quer estar, mas por um tempo, até essa pessoa ressurgir, até essa pessoa ressuscitar, você precisa carregar uma cruz por ela. E esse caminho na presença de Jesus, e esse caminho com Jesus, vai ser um caminho de muita graça e de muita bondade sobre a sua vida. Eu queria que você levantasse sua mão o mais alto que você pudesse, e você começasse a fazer a sua oração. Deus, hoje eu recebo esse espelho da graça que está sobre mim. Hoje, Senhor, eu percebo o quanto a tua graça me alcançou, o quanto o teu sangue me purificou e me lavou, o quanto um dia esse homem caído à beira do caminho era eu, era, Senhor, Pai, um dia esse homem que falhou, esse homem que errou, que feriu a sua casa, essa mulher que feriu o seu casamento, esse pai que feriu o filho, esse filho que feriu o pai, um dia esse homem caído era eu. Mas hoje, Senhor, eu recebo, Pai, da graça que é caminhar com o Senhor, que é tomar a cruz e seguir ao Senhor por um caminho, Senhor, tão maravilhoso, um caminho de cura, um caminho de provisão e um caminho de restauração. Hoje, Pai, nós tomamos, Senhor, tudo que o Senhor trouxe para nós através dessa palavra, e nós, Pai, te adoramos, Deus, pela cura que o Senhor não apenas fez em nosso coração, mas que o Senhor colocou nas nossas mãos, a capacidade de curar outras pessoas. Senhor, que em nome de Jesus, haja agora, Senhor,
Senhor, uma liberação de consciência. Que o Teu Santo Espírito agora, Deus, comece a mostrar os remédios, Pai, e as pessoas que estão enfermas ao nosso redor. O que nós podemos fazer para curar esse coração, ó Deus. Pai, nós não entendemos, às vezes nós não sabemos como. A gente tenta de uma forma e às vezes não somos compreendidos e não dá certo. Parece que não está tendo resultado. Então, hoje, amado Espírito Santo, mostra qual é o remédio. Qual é o remédio que o Senhor está nos entregando nessa noite para curar aqueles que estão feridos ao nosso redor. Pai, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor vai fazer aumentar a graça e a revelação do Senhor sobre cada coração aqui. Adore ao Senhor, querido, por essa palavra. Aleluia, amado. E creio que Tu és a cura, e creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, e creio que não há outro igual a Ti. Jesus, se eu creio que Tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida, eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, preciso de Ti. Aleluia, aleluia. Quantos recebem essa palavra? Amém, amém. Aleluia. A Bíblia diz que Deus traz cura sobre as suas asas. E Ele está curando e Ele vai continuar. Eu creio que você vai voltar para sua casa, mas Deus vai revelar mais coisas sobre essa palavra na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar, refletir o rosto dele sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está ao seu lado e diga o quanto foi bom adorar a Deus do lado dessa pessoa. Que nascer pecado e não me condenou, e no lugar de morte e vida me ofertou, e o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E esse foi o nosso culto CN quarta-feira, né, Márgela? Que palavra poderosa. Não tinha como a gente passar essa quarta-feira sem receber essa direção de transformação, de mudança de visão, de mudança de coração. É isso aí. Você que está em casa, muito obrigado por estar conosco até agora. Se você está aceitando Jesus, está voltando para Jesus, se reconciliando, nós te convidamos a comentar aqui no chat, a reconhecer o QR Code que aparece na tela, para que nós possamos entrar em contato com você e ser canal de Deus para a sua vida, não é? Sim, vamos lembrar também que temos aí Escola das Nações, dia 1º, não esquece, coloca o lembrete no celular. Temos também o Modeladas Day, que vai acontecer nessa segunda-feira. Convida uma amiga, convida o seu PG, vai ser à noite. Tem o Abraçadas também, que é um movimento lindo de voluntárias para ajudar você na parte jurídica, de saúde, emocional, aconselhamento. São muitas programações, Sim, né? a Vigília. A Vigília dia 7. Vigília dia 7, não podemos esquecer, se prepara, faz teu grupo de amigos, vem para a Vigília.
E nos segue no Instagram, porque sempre lá está aparecendo nossa programação para você ficar atualizado e não perder nada. E nós te convidamos também para estar conectado nas nossas transmissões, porque domingo nós temos culto, né, transmitido às 10 da manhã, às 17 horas e 9h30. Então nós nos encontramos lá, não é isso? Com certeza, nos encontramos no culto de domingo e esperamos você nessa programação maravilhosa, nossa amada igreja. Deus te abençoe. Uma boa noite para você e até a nossa próxima transmissão. Até a próxima.